E é claro, depois disso a gente entra para o melhorar, que o melhorar é basicamente a gente aplicar as nossas melhorias no nosso processo. Se eu descobrir quem que é o operador benchmark, eu vou trabalhar só com ele, vou entender o que ele faz de diferente para que eu treine os outros. Se eu descobrir que um fornecedor é melhor, eu vou trabalhar só com aquele fornecedor. Se eu descobrir que uma temperatura de trabalho é melhor numa regressão, eu vou trabalhar só naquela temperatura. Se eu descobrir que o problema do meu defeito é porque tinha um parafuso que estava mal apertado, porque eu olhei isso no Ishikawa, eu vou apertar melhor aquele parafuso, tá? Então, a etapa do melhorar é basicamente eu começar a fazer plano de ação para corrigir todos os problemas e depois desses planos de ação, é claro, as padronizações dos processos. Então, primeira coisa, vamos falar aqui de Team Woods, que é muito utilizado para a gente eliminar desperdícios, projetos voltados para Lean. Sempre quando vocês ouvirem de desperdício, lembrem do Lean. E o Team Woods fala que todos os problemas de um processo, todos os desperdícios de um processo, em relação a uma dessas letrinhas. O T de transporte, que seria basicamente o quê? Eu posso estar perdendo tempo, ou dinheiro, ou valor, fluxo de valor, etc., em relação a problemas de transporte. Posso estar danificando as peças do meu transporte, ou pode estar demorando demais as coisas, porque meu transporte não está no horário certo. Inventory, que seria estoque. Eu posso ter desperdícios no estoque. Ou por eu ter estoque demais, ou por eu ter estoque de menos, ou por eu ter problemas na própria estocagem, estar danificando peças na estocagem. O M é de movement, movimento. Eu posso ter desperdícios por movimentação. Eu movimentar alguma coisa demais para eu fazer uma mesma coisa, tá? Eu não preciso ficar balançando minha garrafinha de água para eu tomar uma água. Eu posso só pegar ela e tomar ela. Então, isso seria a parte de movimento, movimentos desperdiçados. O W de waiting, que seria tempo de espera. Ah, eu estou esperando chegar alguma informação, alguma instrução de trabalho, alguma peça ou alguma máquina desocupar para eu poder fazer a minha peça. Esse é outro tipo de desperdício. Os dois Os, overproduction, seria o quê? Eu produzir a mais do que o que o meu cliente espera de mim. Então eu tenho um estoque parado, peça parada, e peça parada, estoque parado, quer dizer desperdício de dinheiro. Estou produzindo mais do que eu preciso. Overprocessing é o processar mais do que eu preciso. Ou eu estou fazendo coisas que não agregam valor para o meu cliente, coisas que ele não quer, ou eu estou retrabalhando demais aquela peça. O D é de defects, ou seja, peças defeituosas. Estou fabricando peças que não estão de acordo com a especificação do meu cliente. E o S é skills. Eu não estou utilizando as skills do meu time, das pessoas que trabalham ali junto comigo. E aí acaba que tem alguém que tem um bom conhecimento que poderia ajudar a gente a resolver algum problema, melhorar algum processo, só que eu não valorizo o conhecimento dele e eu acabo desperdiçando até conhecimento. E aí, quando a gente está olhando o Team Woods, é o que? A gente pode olhar e ajudar isso a clusterizar os nossos possíveis desperdícios para a gente estudar mais a fundo, para ficar mais fácil da gente melhorar o processo. Tanto é que o Team Woods é uma ferramenta que a gente utiliza também muito no começo do processo e do projeto, principalmente quando o projeto é voltado para a redução de desperdícios. E aí aqui no Melhorar, a gente vai ter identificado durante o projeto qual que é a causa de cada um dos defeitos em cada um dessas letras do Team Woods, e a gente vai começar a melhorar cada uma delas. Depois, uma outra coisa que é muito comum também são problemas de setup que pode ter, que a gente pode atacar aqui no nosso melhorar. Setup basicamente é a distância de tempo entre a última peça fabricada do meu lote anterior e a primeira peça fabricada desse meu novo lote, quando eu preciso fazer algum ajuste, porque o setup são esses ajustes entre lotes, tá? Que é eu colocar nova matéria-prima, eu colocar uma nova ferramenta, uma nova máquina ou alguma coisa para eu começar esse novo processo. Só que no tempo de setup, eu posso ter o tempo do próprio ajuste da máquina, de eu estar trocando alguma peça, alguma ferramenta, alguma configuração, como pode ter tempos de peças ruins, que significa o quê? Fiz o setup da minha máquina, coloquei para rodar, ela soltou uma peça ruim, eu tive que fazer um novo ajuste naquela máquina, antes dele começar a realmente fabricar peças boas.
Então, aqui no setup já tem duas coisas que a gente pode atacar. Um é reduzir o tempo de setup para ele ser mais rápido, para eu não precisar fazer tantos ajustes, como também fazer o setup bem feito da primeira vez, tá? Esse é o principal. E aqui mostra um gráfico aqui de Cycle Time e Takt Time. Na minha linha preta eu tenho o Takt Time. Tudo que está acima da minha linha horizontal preta quer dizer Cycle Time de etapas dos processos que estão demorando mais do que o meu cliente espera, então não consigo entregar. E ali ele até quebrou esse gráfico de barras em duas coisas: o tempo de ciclo, que é o tempo que eu estou fabricando peças, e o tempo de setup de cada uma das etapas. E ali já ajuda a gente ver que tem algumas etapas que gastam muito tempo em setup, são elas que eu preciso focar, e principalmente todas as etapas desse processo que estão acima do Takt Time. Então aqui eu já consigo ver que eu vou atacar primeiro a minha etapa 7, depois a minha etapa 3, depois a 6, depois a 1, depois a 5, e prioritariamente o meu setup, que eu estou gastando mais tempo ajustando a máquina do que fabricando peça, porque o meu setup está bem ruim. Então isso aqui ajuda a gente a priorizar os nossos estudos. Depois disso eu poderia fazer um Yamazumi para eu entender ainda mais a fundo, para eu poder melhorar o meu processo. Além do que, nisso daqui tem muito balanceamento que a gente pode fazer. Depois disso, falando disso e falando em Yamazumi, eu tenho redução de tempo de setup, e uma das ferramentas que eu tenho é o SMED, Single Minute Exchange of Die. Basicamente ele fala o quê? Que toda troca de ferramentas pode ser feita em até 1 minuto. Sempre tem alguma maneira extremamente rápida de eu fazer um setup, de eu fazer uma troca de ferramenta para eu poder produzir o próximo lote. E aí, basicamente, eu faço o quê? Eu pego o Yamazumi, né? Eu faço um gráfico de barras empilhadas de uma etapa do meu processo que está com problema, ou do meu próprio setup que está com problema, e depois disso eu começo a tentar eliminar cada uma dessas etapas que gastam tempo demais. Então, por exemplo, se a gente pega mangueira de jardim, as antigas era de rosquear. Para você rosquear uma mangueira de jardim, você vai demorar ali vamos dizer, uns 20, 25 segundos. Hoje em dia tem o chamado de mangueira de engate rápido. Você só vai lá e coloca. E ponto. Você gastou meio segundo agora para engatar aquela torneira. Isso é o sentido do nosso SMED. Sempre existe uma maneira fácil e rápida de eu fazer alguma coisa. E o que a gente vai olhar nesse gráfico é a gente vai olhar todas as etapas e a gente vai olhar cada uma e a gente vai falar como que isso daqui que eu faço, que eu estou gastando 10 minutos, eu gasto em 1 minuto. E aí a gente vai começar a pesquisar soluções mais rápidas de fazer aquilo, tá? E é claro, estudando cada uma dessas etapas, além de pesquisar soluções, ferramentas, métodos da gente fazer essas coisas mais rápidas, a gente pode estudar também tempos e movimentos, né? Será que eu estou gastando, por exemplo, apertando demais? Será que eu não poderia apertar mais rápido ou de alguma maneira mais fácil para eu gastar menos tempo? Será que eu estou deslocando demais para eu pegar alguma ferramenta para fazer o meu setup e etc, para a gente poder começar a eliminar esses tempos. E é claro, uma outra coisa que pode aparecer no melhorar, tá? Mas isso daqui eu ponho um asterisco bem grande, porque não é feito em todo o projeto. É até meio raro utilizar essa ferramenta, que geralmente as máquinas e os processos estão tão ruins que a gente não precisa fazer otimização, tá? O DOE é uma técnica de modelagem de processos para otimização de processos, no qual eu vou fazer um experimento guiado e bem desenhado, por isso design, para que eu entenda muito bem como que um processo funciona em relação às variáveis de entrada e a de saída, para eu saber exatamente o comportamento de um processo. Ele é muito feito quando eu tenho um processo que eu preciso de uma otimização muito fina, ou quando eu estou começando um processo novo, ou seja, eu estou experimentando algo novo para eu alcançar algum resultado. Vamos dizer, quando a Ambev vai inventar uma nova cerveja, eles não vão criar uma receita ali, fez um teste ali de cerveja e já ficou a melhor maravilha do mundo. Não, eles vão tentar fabricar vários testes ali, até eles chegarem e falar assim, beleza, essa daqui é a cerveja ideal, esse daqui é o ponto ideal, tá? Então, isso vai de a gente fazer muitos experimentos. E aqui eu vou dar um exemplo bem básico para todo mundo nunca mais esquecer de como fazer DOE. Principalmente para quem gosta de tomar uma, tá?
Então o exemplo de hoje é o exemplo de caipirinha. Vamos supor que eu tô querendo fazer uma caipirinha, e eu tô querendo que seja a melhor caipirinha de todas. E aí, a minha caipirinha é para fazer um copo, e para esse um copo eu sei que eu vou usar uma dose de cachaça. Então, essa variável já está fixa. Quais que são as outras duas coisas que eu vou utilizar de ingrediente da minha caipirinha? Vamos supor que eu só tenho mais dois ingredientes: limão e açúcar. E aí, o limão eu posso variar de uma dose para 2 doses de limão, então eu estou utilizando o mesmo medidor que eu utilizei para fazer a nossa cachaça, para dosar a nossa cachaça. E eu vou utilizar o açúcar, 1 colher de sopa ou 2 colheres de sopa de açúcar. E aí eu quero ver qual caipirinha que vai ficar melhor. E o DOE basicamente é o quê? Eu testar todas as condições. Qual que é a minha primeira condição? A minha primeira condição vai ser uma caipirinha de 1 dose de cachaça, 1 colher de limão e 1 colher de açúcar e 1 dose de limão. Misturei tudo isso e fiz a caipirinha com o método correto, essas coisas. Avaliei o sabor da caipirinha, eu dei uma nota para essa caipirinha, a nota foi 8, tá? Agora, vamos fazer o próximo experimento. O próximo experimento vai ser agora com 2 doses de limão para 1 colher de açúcar e eu vou manter 1 dose de cachaça. Fiz a caipirinha ali, tomei nota 4. O próximo caso ali eu vou deixar 1 dose de limão, colocar 2 colheres de açúcar, vou analisar, dei nota 9 para essa caipirinha. E o último caso eu vou usar 2 doses de limão e 2 colheres de açúcar, vou analisar e eu tomei a caipirinha, dei uma nota 6 para a caipirinha. E ali eu já tô bem chapado mesmo, né? Porque haja caipirinha, né? Mas vamos lá para descontrair um pouco. Depois que eu fiz isso, basicamente o DOE é o quê? Eu ter todas as condições possíveis, testar todas as condições possíveis e ver qual que é a melhor em relação à variável de saída. Aqui a minha variável de saída foi o sabor. Mas essa variável de saída pode ser um diâmetro de uma peça, um comprimento de uma peça, ou alguma variável, por exemplo, vamos colocar o pH de algum produto químico que eu estou fazendo, ou de algum produto alimentício que eu estou fazendo. Então, é claro, podem ter diversos indicadores de saída, e eu vou medir tanto as variáveis de entrada quanto a de saída, para eu olhar o resultado. E no caso aqui que eu quero o melhor, eu vou escolher a minha caipirinha com 1 dose de limão e 2 colheres de açúcar, porque foi a mais gostosa. Então agora, a partir de agora, todas as caipirinhas que eu vou fazer é dessa maneira, porque eu testei, eu experimentei e eu vi qual que é o melhor. O DOE é simples assim: pegar todas as nossas variáveis de entrada, variar elas em condições diferentes, testar todas as combinações possíveis, medir o resultado de saída e escolher o resultado de saída que é melhor para a nossa empresa, que vai gerar um maior resultado para a gente. É basicamente assim que a gente faz. E é claro, para a gente finalizar ou melhorar, a gente tem várias ferramentas que a gente utilizou, e eu falei algumas, né? As ferramentas que a gente vai olhar voltadas para produtividade e para tempo. E Amazumi, SMED, tem um diagrama de espaguete, tem o Rei Junca aqui que a gente nem chegou a entrar, que é muita ferramenta. Tem as ferramentas de eliminação de desperdício e também de organização de processo, como, por exemplo, um Kanban, um 5S, um Andon, que são ferramentas visuais ali de processo e estudos de layout. Ferramentas de aplicação de melhoria, tá? O próprio PDCA, um A3. E algumas ferramentas de otimização de processo, como regressões, DOEs e MSRs, tá? E aí o importante ali é nunca utilize todas as ferramentas do projeto, porque não precisa de todas as ferramentas. A gente vai escolher algumas que vão fazer mais sentido para o nosso estudo. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de
semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.